Olá, integrador, me chamo Rogério Costa, sou coordenador de produto aqui da Cefiliz e vamos falar um pouco sobre as principais mudanças aí que ocorreram nessa nova versão, a 2.0, tá bom? Mas antes eu queria te dar um recado que é de extrema importância que você fique com a gente até o final desse vídeo para que assim potencialize ainda mais a sua experiência com essa nova cara, esse novo universo. Mas calma, não é um bicho de 7 cabeças. Você vai ver que realmente essas mudanças ocorreram para facilitar, deixar a plataforma mais intuitiva e assim, obviamente, aumentar seu número de venda, produtividade e facilitar todo esse processo, certo? Então vamos ver isso tudo na prática, certo? Vou fazer login com a conta de administrador. Quando a gente cai aqui na primeira tela, a gente consegue ver algumas mudanças. Uma dessas mudanças é que não caímos mais na tela de dashboard, como a primeira tela do sistema, e também não seguimos mais com menu lateral, certo? Seguimos só ali com 4 itens de navegação no menu superior, seguindo com dashboard, fluxo, tarefa e negócios. Seguimos também com algumas funcionalidades pertinentes ali no canto superior direito, como pesquisar, notificação, agenda, configuração e algumas informações pertinentes da tua conta, tá certo? Vamos lá. Vamos falar um pouco aqui sobre fluxo, sobre oportunidade, algumas coisas também que a gente alterou, por exemplo, status de lead, status de projeto não caminham mais separadamente, a gente unificou esses dois processos, segue agora como configuração de oportunidade, certo? Mas para a gente começar a atuar aqui na tela de fluxo, vamos falar um pouco sobre navegação, certo? Tela de dashboard continua a mesma coisa. Tarefa, ele continua seguindo a mesma coisa, porém ele conta com duas formas de navegação, forma de Kanban, certo? E a forma de lista, caso você queira fazer alguma alteração aqui nessa forma de lista, por exemplo, alterar o status, você clica aqui e manda lá para finalizado e ok, certo? Aqui em negócios, você segue aqui com algumas seções, sendo lead, projeto, proposta, etc. Dentro do menu de lead, você segue com lista, adicionar, importar e Kanban. A gente vai falar mais lá para frente sobre Kanban, certo? Temos aqui relatórios também de atraso, lead, projeto, pendências e outros. Voltando para a tela de fluxo, antes da gente dar continuidade, precisamos ir em configuração. Configuração gerais, você pode reparar aqui que a gente tem mais uma funcionalidade, que é criar lead com oportunidade, você que é administrador, tá bom? Se seu perfil for vendedor e não ter essa tela aqui, não se preocupa, aqui é algo mais voltado para a configuração realmente do sistema e a gente está falando mais para um perfil específico que seria administrador, mas você vai entender muito ali sobre oportunidades, sobre fluxo, então aguarda um pouco mais aí que você vai ver quão fácil ficou todo esse processo, tá bom? Criar lead com oportunidade, normalmente ele vai estar aqui como não, é só você selecionar sim e dar ok, certo? Status inicial da oportunidade, você pode alterar depois, tá bom? E não contamos mais com status inicial de lead, nem status inicial de projeto, ficamos aí somente com o status inicial da oportunidade. Voltando para fluxo, a gente vai aqui pegar ponta a ponta, começando com criar novo fluxo, certo? O que seria esse criar novo fluxo? Seria criar uma etapa na versão anterior, certo? Vamos criar aqui, ó. Primeiro fluxo, certo? Primeiro fluxo aí para a gente configurar junto. Salvei, ele já criou aqui primeiro fluxo, leva alguns segundos para configurar. Beleza, configuramos. Vamos clicar aqui em personalizar a etapa, certo? Vamos selecionar uma cor, seria aqui uma meio verdinha, confirmar. Temos aqui mais outras configurações como campo personalizado. Vamos criar um campo personalizado aqui de texto curto e vamos adicionar como teste. Adicionei, beleza. Fechei, ele está aqui, vamos ativar, certo? Está como teste, fechei. Temos aqui um campo personalizado, certo? Poderíamos fazer mais algumas configurações, mas isso segue da mesma forma que seguia antes na versão anterior, certo? Fechamos aqui. Vamos voltar aqui para cor, que a gente já alterou,
etapa em paralelo. Tem uma informação aqui que ele fala sobre essa etapa em paralelo, né? Toda vez que vier uma oportunidade para esta etapa, ela copiará essa oportunidade. Aí a gente traz todo aquele processo, tipo nota, tudo que a gente adicionou em uma oportunidade que estava em um status X, e a gente moveu para esse status que segue em uma etapa em paralelo, ele simplesmente duplica ali aquele card e você consegue trabalhar em etapas ali em paralelo e sendo tudo sincronizado as informações, tá certo? A gente vai ver isso mais lá para frente também. Beleza? Só isso aqui é o bastante pra gente, somente a cor. Vamos alterar aqui mais alguma coisa? Não, tá bonito. Criar um novo status. A gente consegue aqui, por exemplo, criar o primeiro status, certo? Um segundo status, certo? E vamos criar aqui um terceiro status, certo? Muito bem, agora vamos criar uma oportunidade. Clicando aqui em criar oportunidade, ele abre esse modal e ele pede nome, lead, consumo, status do fluxo e tipo do projeto, tá bom? Vamos selecionar um lead, isso a gente pode selecionar um lead já existente ou criar um. Vamos adicionar um lead aqui só para questão de didática mesmo. Próximo, nome, lead, teste, um celular para ele, uma origem, um site, tudo certo. Beleza, criamos o lead aqui, não precisamos adicionar um nome se a gente não quiser, né? Se a gente preferir, a gente adiciona um nome, nesse caso eu vou deixar o seu nome, sem consumo, status, vou adicionar no segundo status, tá bom? E tipo de projeto, vamos deixar residencial por hora. Criar, ele criou aqui, lead teste, no segundo status, tá bom? Caso a gente quisesse criar uma oportunidade em um status específico, a gente simplesmente iria ali, por exemplo, aqui para primeiro status, clicaria em criar uma oportunidade, selecionaríamos ali o lead teste, sem consumo, tipo do projeto residencial da mesma forma. Você vê que ele não tem mais a opção para alterar o status, certo? Que ele vai ser criado. Não precisamos do nome, mas nesse caso eu vou colocar que a gente já criou o seu nome, eu vou colocar outra oportunidade. Perfeito. Criamos aqui. Agora temos duas oportunidades, certo? Eu vou trazer aqui essa oportunidade do segundo status para o primeiro status. Você dá para ver que sem uma configuração, a gente conseguiu mover essa oportunidade para o status anterior, certo? Por que isso? Porque se a gente vir para editar esta coluna, não temos nenhuma configuração. Então ele segue aqui sem travar esse fluxo, sabe? Esse processo. Então ele não tem uma trava inicial porque não tem configuração, certo? Se a gente quisesse, por exemplo, configurar para qual status esse primeiro status poderia, né, as oportunidades que tivesse aqui poderia ser movida, a gente vem em editar esse status, colocamos status disponíveis e ele pode ir para segundo status somente. Perfeito. Não possui um tempo, eu vou colocar um tempo aqui já para a gente fazer uma configuração mais profunda. Ele pode ficar aqui 2 dias, certo? Ele vai ficar aqui, então pode ficar aqui 2 dias. Função responsável, vou colocar só administrador, podendo vir para esse status, certo? Função ser notificada, eu não vou colocar nenhum, mas eu quero enviar um e-mail para um lead quando cair nesse status. Qual modelo eu quero enviar para esse lead? O modelo 2 aqui que a gente tem pré-definido, e agora a gente tem uma pré-configuração desse status e a gente atualiza aqui. Prontinho. O que acontece aqui agora? Ele começa a contar, ó, você tem aqui algumas horas, né, para poder, algum dia e algumas horas para poder executar essa tarefa, tá bom? Vamos lá. Agora, se a gente pegar uma oportunidade desse primeiro status e for mover para a segunda, ele deixa. Se for mover para a terceira, ele já não deixa. Então, consigo mover aqui para a segunda
Se a gente vir em configurar esse status, a segunda ele não tem nenhuma configuração, então ele está livre, ele te deixa mover aí para qualquer lugar, certo? Perfeito. Vamos trazer algumas informações aqui agora deste status, certo? Configurar esse status. A gente tem editar essa coluna, onde a gente viu um pouco, campo personalizado, onde a gente consegue criar um campo personalizado, por exemplo, lead, certo? A gente adicionou aqui, fechamos e ele está aqui, lead. Vamos ativar, beleza, o nome é lead, o código é lead, interpolação é com campo lead projeto, certo? Tipo texto curto, função do responsável. A gente consegue adicionar uma função, nesse caso eu não vou adicionar nenhum, e nenhum tipo de máscara também, certo? Vamos fechar aqui, perfeito. Se a gente quisesse deletar essa coluna, né, a gente conseguiria apertar aqui em deletar essa coluna e confirmando ele iria deletar, segue o mesmo processo para essa etapa, né? A gente conseguiria deletar se não tivesse um status aqui dentro dessa etapa, tá bom? Seguindo aqui, a gente consegue ter uma lista de etapas, onde tem todas as etapas aqui do seu fluxo, certo? E o que acontece? Se você quiser mover entre elas, você consegue vir, por exemplo, paletes perdidos, homologação, etapa comercial e etc. Tá bom? Vamos voltar lá para o primeiro fluxo. Temos duas oportunidades aqui. Se a gente abrir, apertar na oportunidade, a gente consegue ver vários detalhes aqui, vários itens, várias coisas pertinentes que a gente consegue tomar uma decisão mais rápido. Mas vamos falar um pouco mais sobre esses cards aqui, tá bom? Temos aqui, primeiro campo aqui é o nome da oportunidade, segundo, o nome do lead, seguimos aí informação sobre o lead, sobre origem, sobre o tipo, consumo, né? O tempo que ele está nesse status, certo? Se existe uma previsão de fechamento depois que a gente aceita uma proposta, certo? A gente fala aqui também as informações sobre esse vendedor, né? O responsável por esse card aqui, por essa oportunidade, que seria esse vendedor Cefilides. A gente mostra também a quantidade de proposta que tem nessa oportunidade, tá bom? Se a gente agora apertar em uma oportunidade, a gente consegue ver informações do lead, como tipo, CPF, e-mail, celular e outras coisas mais. Dados do projeto, como tipo, né, que eu falei que eu poderia alterar depois, dá para alterar por aqui, uma descrição, né? Exemplo, tipo do telhado, a gente pode colocar aqui um de teste, certo? Dados da conta de energia, a gente consegue pegar, por exemplo, o consumo, certo? A gente consegue, por exemplo, pegar o consumo, perfeito, e endereço, proposta, campo personalizado, certo? Esse campo personalizado aqui, documentos, arquivos e vendas, beleza? Já aqui no detalhe do lead, vamos voltar ao detalhe da oportunidade, perdão, vamos voltar aqui para dados do projeto e a gente conta aqui em cima com algumas informações bem pertinentes, tá bom? O tipo, lead, o número, que é se a gente clicar aqui, a gente já vai para a informação, do WhatsApp, certo? Para você entrar em contato com ele. Voltando aqui para o detalhe dessa oportunidade, a gente tem também umas informações do fluxo atual, nesse caso, primeiro fluxo, tá bom? Primeiro fluxo, no status, primeiro status, perfeito. A gente consegue também alternar entre dados, aqui são os dados que você faz a coleta mesmo, né? Dados da conta de energia, coisas do lead, coisas do projeto relacionado ali à proposta e etc. Em atividade, é toda atividade aqui que você vai fazendo ao longo desse processo aqui até a homologação, tá bom? Aí a gente conta com notas, agendamento, e-mail, proposta e etc, tá bom? Vamos voltar aqui para dados. Aqui no canto superior direito desse modal, a gente consegue ver algumas ações rápidas, como previsão de fechamento, responsável comercial, que a gente já tem aqui, certo? Um pré-vendedor, responsável técnico, e a gente consegue ver também uma função chamada mover para. Isso aqui, exemplo, se ele tivesse status disponível, vários outros status aqui, a gente iria conseguir mover, por exemplo, até mesmo para outra etapa que o lead aqui, ele tivesse, que o lead ou o projeto, ou que a oportunidade pudesse ser movida, certo? Perfeito.
Voltando aqui, já com essas informações, a gente tem algo aqui bastante interessante também, que são as etiquetas. A gente consegue criar uma etiqueta, né? Outra etiqueta. Criamos, certo? Tá aqui, a gente consegue alterar a cor. Então, vamos colocar essa cor aqui. Perfeito. Caso a gente quisesse editar o nome, era só apertar aqui. Caso a gente quisesse deletar, era só apertar aqui, tá bom? Vamos usar essa etiqueta que a gente acabou de criar. Outra etiqueta, perfeito. Agora a gente tem uma etiqueta selecionada ali na oportunidade, beleza? Vamos lá agora para a proposta. Clicando aqui em criar uma proposta, a gente consegue ver mais uma opção que é com a Ecore, tá bom? Então a gente tem com a Aldo, o que já tinha na versão anterior, e com a Ecore. Vamos gerar aqui com a Ecore só para fim de teste mesmo, tá bom? A Aldo a gente já tinha na versão anterior. Aí por fim, de fato, aí, de estudo, a gente vai gerar com a Ecore para ver como funciona, tá bom? Apertamos próximo aqui, ele lista alguns kits, a gente pega aqui esse do valor de 71 mil, gerar proposta, geramos a proposta, certo? Ele traz aqui algumas informações, como a gente pode gerar uma nova proposta, aceitar essa proposta, ou abrir o PDF, ou copiar o PDF, abrir o HTML, ou copiar esse HTML, e pode também alterar como preço, alterar vários dados aqui da economia e outras coisas mais, tá bom? Perfeito, né? Vamos aceitar essa proposta. Aceitamos essa proposta, ele já traz aqui dados para a venda, da venda aqui, dessa oportunidade, certo? A gente pode colocar uma previsão de fechamento. Eu quero que a previsão de fechamento seja para o dia 29. E já vou incluir já um técnico aqui, tá bom? A gente fechando esse modal, a gente consegue ver que temos já a previsão de fechamento, certo? E temos aqui também o time correndo, temos aqui o valor da proposta aceita e o consumo. Tá bom? Se a gente agora vir aqui em proposta e fazer essa venda, adicionar uma nota, vendi, adicionar essa venda, perfeito. Adicionamos essa venda, ao fechar o modal, a gente consegue ver aqui o valor da venda, o valor da proposta aceita, a data que a gente fez essa venda, certo? E temos aqui essas informações, bem pertinente, né? Beleza, mas como já tinha falado sobre etapa em paralelo, a gente consegue ver isso na prática. Vou vir para a opção de homologação, vou vir em campos personalizar essa etapa, tem uma etapa em paralelo, nesse caso ele já está marcado aqui como paralelo, era só apertar aqui para ele desmarcar, apertar aqui e ele marcaria, né? Beleza, perfeito. Vamos voltar lá para primeiro fluxo. Vamos configurar esse status, editar essa coluna, vamos lá para homologação, adicionar aqui, adicionamos. Sabendo nós que lá em homologação é uma etapa em paralelo, quer dizer que tudo que eu mover para lá, certo? Vamos atualizar esse status aqui. Então, tudo que eu mover para a etapa de homologação, ele vai ser ali duplicado e todas as informações, notas, vendas e etc. e marcações vão estar vinculadas, porém em etapa, em status diferentes, tá bom? Vamos mover aqui essa oportunidade que a gente fez uma venda para homologação. Tá bom? Prontinho, ele moveu para cá e ele trouxe aqui ainda com a data da venda, tudo certinho, e aí você ia conseguir, por exemplo, andar aqui, por exemplo, vamos criar aqui outro status só para a gente ver, e deixa eu ver se tem alguma configuração aqui, não tem nenhuma, então ele é livre, a gente consegue mover para cá, perfeito, então movi aqui, estou fazendo um andamento aqui, né, vou lá em atividades e vou adicionar uma nota, tá bom? Vou vir aqui em atividades e vou adicionar essa nota aqui. Beleza, uma nota, coloquei aqui, uma nota homologação, beleza? Vamos voltar lá para primeiro fluxo, você dá para ver que ele ainda está aqui, quando a gente abre, ele vai ver a nota lá que esse Filides fez essa marcação, porém lá no status de homologação 2, na etapa de homologação. Então ele está tudo vinculado e aí a gente consegue ter esses dados tanto aqui na etapa de primeiro fluxo, certo? Quanto lá na etapa de homologação, e ele altera aqui a informação de fluxo atual para primeiro fluxo, né? E o status que ele está, e etapa de homologação e o status que ele está lá em homologação.
Perfeito, né? E é isso. Eu acho que até aqui deu para entender bastante as principais mudanças, tá bom? Caso a gente quisesse aqui, por exemplo, filtrar por etiqueta, né, para facilitar a ordenação, a gente consegue, por exemplo, filtrar por outra etiqueta. Quando a gente filtra, ele traz somente outra etiqueta. Se a gente quisesse pesquisar, a gente conseguiria também pesquisar aqui, né, e apertar Enter, beleza? Atualizar esse status, beleza? E aqui a gente também consegue, além de tudo, a gente consegue aqui pesquisar por lead, pesquisar por um determinado lead, um determinado projeto e sessões também, tá bom? Nesse caso eu coloquei lead e ele trouxe aqui algumas sessões. Caso você se sinta ainda um pouco perdido com essa nova navegação, você consegue digitar ali, ele já traz já aqui na cara para a gente poder fazer essa navegação. Vou clicar em leads, ele leva a gente para leads, tá bom? Se você se sentir ainda um pouco perdido, a gente trouxe aí uma funcionalidade chamada Conheça a Ferramenta, onde você clica, consegue pesquisar, por exemplo, lead, né? Tudo aqui relacionado a lead, por exemplo, pesquisar lead ou projeto. A gente clica, ele já cai aqui nessas informações, como você consegue estar fazendo essa pesquisa aí de uma forma mais simples. Tá bom? Espero que tenha gostado, e se sinta totalmente à vontade ali para entrar no nosso canal de comunicação, que vai estar disponível em horário comercial, para sanar ali e tirar todas essas dúvidas que ainda restaram até o final desse vídeo. Obrigado por estar até aqui com a gente e qualquer coisa aí, só chamar, tá bom? Obrigadão, tchau, tchau e até a próxima.